Vamos lá, estamos ao vivo, galera. Fala aí, galera, mais um domingo, hoje um pouquinho mais cedo. Exatamente. Nossa live com tema de Papo de época. papo de época, que é sempre muito interessante a gente discursar sobre isso aí, discutir. Com certeza. É muita coisa pra discutir, né? Que época? Sobre época, né? Pô, que época que a gente vai falar? Bom, Que época? vamos entrar em algumas. Exato, vamos dar novamente aquela pincelada, aquela passada por cima, Exato. só pra gente bater um papinho inicial sobre isso. Com certeza. Mas vamos dar aqueles 10 minutinhos de aguardo, como sempre. Exatamente. O pessoal entrar. Pra dar aquele início, né? Exatamente. E, cara, tem muita coisa pra falar. Porra, sobre época tem muita coisa, né, Porra, cara? muita Quantas coisa. épocas na história a gente já teve, né, cara? Porra, a gente mede época geralmente por alguma transição grande. Um marco, né? Um marco grande ou a moda, o estilo de sim, arte. Tecnologia. Às vezes as coisas só vão se alterando naturalmente, né? Não Sim, precisa exatamente. necessariamente de um marco. Mas é interessante, cara, dá pra falar muita coisa sobre Dá pra isso. falar bastante coisa, cara. Então vamos dar aquele 10 minutinhos. 10 minutinhos padrões, só pra esperar vocês entrarem. Exatamente. Vou convidar a galera aqui. Vamos só convidar a galera. Opa, a live está mais cedo hoje. Exato. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, de padrão. É Uma horinha, isso aí. né? Uma horinha só. Uma horinha, de boa. Uma horinha bem de boa. Então, vamos lá. Galera. Hoje, domingão. Eu acho que é bom a gente fazer um pouquinho mais cedo. Vamos ver com vocês Exato, o que é melhor. vamos ver com vocês aí qual o melhor horário pra gente passar a fazer live. Se bobear, a gente faz uma enquete depois. Exato, Faz uma porque... enquete pra saber o que vocês preferem. porque às vezes fica tarde demais ou cedo demais, não sei. Exato. Vamos ver como é que vai ficar. Mas, cara, eu gosto muito da ideia do medieval, velho. Medieval As paradas muito né, loucas. feudalismo. Tem mais a visão de como era, né? Porque devia ser uma merda, na verdade. Devia ser terrível. A vivência do povo, né? A gente já fica difícil de imaginar como era há 60 anos atrás, Exato, 70. né, cara? Porque a gente já acostumou com a tecnologia, imagina. Imagina só, pô, naquela época não tinha nada direito. Putz, não tinha nada. Roma eu acho que ainda era bom. Talvez. Mais pra frente, né, no caso. Mas pensando em coisas antigas, Roma talvez fosse melhorzinho pra quem tava na cidade e tal, né? Sim, a Grécia também, né? Grécia também. Grécia, a questão da arte e da cultura deles é bem interessante. Tu deve saber melhor que eu, né? Não, mas cara, essa parte de história é bem interessante, mas é aquela parada, mano. Porra, entre viver o que a gente vive atualmente naquela época. Não. Hoje... Naquela época o cara tava velho com 25 anos, mano. Velho cedo, né, cara? Era bizarro, né, mano? Aí, Mincy entrou aí, valeu. Opa, valeu, tamo junto. Tamo junto. Qual é a sua época preferida da história? Isso aí, manda pra gente aí. Qual é a época preferida da história? Qual que você mais gosta? Se você quiser mandar os motivos, pode mandar aí pra gente. É isso aí. E, cara, falando ainda da Grécia, eu gosto muito daquele jogo God of War. Bora, pô, né? E lá retrata legal de como era a ideia dos deuses e tal. E tudo influencia, né? Na arte, Com certeza. na moda. É bem interessante. Tem várias épocas bem interessantes. Mas, obviamente, a nossa é melhor. Sim, com A gente tá certeza. vivendo na melhor época. Porra, quando eu lembro de Grécia, assim, uma coisa que eu lembro direto é 300, né, cara? 300, Porra, 300. 300. Caraca, é verdade. É, São várias visões, né? exato. 300 dá uma visão muito diferente. 300, ele foi baseado em HQ, né? O filme. É verdade. É engraçado que até o filme, a arte do filme é toda... Ele é toda meio... É toda mais sombria, HQ, né, cara? E tu vê as cenas como se fosse um HQ, tipo, aquela câmera lenta quando eles passam, parece realmente se cortasse alguns pedaços do filme e fizesse como storyboard, assim ia ficar perfeito. Não, ficou muito maneiro, velho. Muito maneiro. A Mincy mandou aqui, a época que eu nasci. Uma boa. Ó, eu gosto da época da Grécia. Época da Grécia. Época da Grécia. É maneiro. É engraçado como é que
algumas coisas da época vão retornando, né? Não, com certeza, né, cara? Moda, não necessariamente moda, mas a Não, por exemplo, a parte civil. artística, né, cara? A parte artística da Grécia, ela, porra, quando chegou na época do Renascimento, né? Logo depois do feudalismo ali, da Idade Média, eles puxaram aquela parte artística toda, né, cara? Da época da Grécia e Roma. Então, é aquele negócio de vai e vem, né? E o que faz isso tudo são as pessoas. E às vezes existem ciclos de como as pessoas pensam e tudo mais. Até questão, eu tava vendo uma matéria um tempo atrás, já tem um tempo na verdade, de que a questão homossexual, essas coisas, ou a transexualidade, ela advém de um problema social. E ela vai tecnicamente se expondo, se mostrando, em tempos de conflito com o governo, conflito civil mesmo, entre as pessoas, e é um ciclo. Às vezes some, e depois volta assim, mas geralmente some de uma forma horrível, né? Exato, geralmente é uma guerra, uma parada assim. Uma parada mais tensa. Mas tu vê que há determinado jeito de prever o que vai voltar, o que pode voltar ou não, né? Porque é um bagulho muito cultural também, né, cara? Então, pra voltar assim, depende muito da cultura do lugar. Com certeza. A minha você mandou aqui. O que mais está retornando hoje é a moda. Muita influência de tecido, modelagem. Sim, de fato. A moda tem disso, né, cara? Tem muita da parte da moda que é atemporal, né? Que vai e volta toda hora. Tem coisas que ficam presentes pra sempre, né, cara? A gente tem o exemplo aí do jeans, por exemplo. O jeans nasceu e não vai morrer tão cedo. Não vai morrer tão cedo, cara. Já tá aí há quanto tempo? E é o mesmo padrão, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É simples, é correto. Não tem erro com jeans, não tem erro. Exato, Então tem coisas que ficam mesmo, né, cara? Fora que a gente tem essa questão de também manter o histórico cultural, né? Manter as raízes, né, cara? Então a gente vê, por exemplo, na arquitetura aqui na cidade, por exemplo. Na cidade tem um monte de bens que são tombados, por quê? Pra manter a história do lugar, né, cara? Lá na Grécia também tem isso. Quando a gente vê naquela parte da Grécia, a gente vê sempre aquelas casinhas lá que tem até... Eu acho maneiro, cara. Eu acho maneiríssimo porque eu fico imaginando a construção, como é que construíram aquilo numa época que... E se tu estuda sobre isso, cara, tu vê que naquela época já tinha umas tecnologias muito interessantes, né? Tipo, de ventilação, pra manter o lugar mais quente durante a noite. Maneiro. Tinha toda essa questão térmica e de ventilação solar, eles observavam o sol também pra fazer a esteira certinho. Coisa que muita gente não faz hoje em dia, né? Isso é verdade. Isso é verdade. A necessidade do local faz a tecnologia avançar. Exato, Tanto é que... por que o Brasil, outros lugares, não eram tribos ainda? Porque, porra, não tinha tanta necessidade de evoluir. Aqui, porra, tu vai numa árvore, ele pega uma fruta, tu não gostou daquela, pega outra fruta. Não gostou, pega outra. Pro primata, o ambiente daqui da América do Sul é muito bom, né? Com certeza. Aí as tecnologias que foram desenvolvidas foram de outras coisas, para coisas práticas para eles. Exato. E a praticidade é de cada cultura. Não, com certeza. Então varia bastante, né? E a necessidade varia. E o que acontece as épocas de cada lugar, as construções. Eu até hoje não entendo muito bem o objetivo tão grandioso que a pirâmide tinha. Eles queriam aquela coisa, né, de ir de encontro aos céus, né? Porque o faraó ele é considerado o deus rei, né? O deus rei, o então, deus da terra. Sol. Então é por isso que eles faziam isso também. Fora que lá dentro tem todo um mecanismo, né, cara, pra esconder as coisas. Inclusive eles tinham uma cultura muito doida, né, cara? Que quando o faraó morria, os seus servos eram enterrados junto com ele, né? Muito doido. O teu braço direito, cara, não deixa o cara morrer não. Inclusive eu vi esses dias uma coisa interessante, cara, que tu vê que várias esculturas assim do Egito tem o nariz quebrado, né, cara? Sim. E eles fazem isso porque eles acreditavam que se eles deixassem o nariz exposto, é como se a alma estivesse dentro da escultura lá
e ela voltaria, tá ligado? Caraca, que doideira, eu sempre achei que fosse uma guerra lá. É por isso que eles quebravam. Ah, eu sempre achei que fosse quando Napoleão chegou. Não, eles mesmos quebravam isso por sentido cultural deles, então o morto não voltar, tá então ligado? O cara fazia o sarcófago dele, tudo mais, com aquelas estátuas lá, e só quando ele morria que era quebrado. Sim. Caraca, que doideira. É isso mesmo. Maneiro, cara. É engraçado como é que a religião influencia totalmente nas construções. Não, tudo, totalmente, né, cara? A gente pega, pô, na Grécia e Roma antiga, quantos monumentos eram feitos para os deuses, né, cara? Exato. O próprio... tinha os panteões, né, cara? Cara, eu sempre fico pensando na Stronghold. Sim, Stronghold. Stronghold é muito doido, porque é uma pedra de muito longe que eles levavam com sei lá quantos homens, pedra gigante pra botar o negócio em pé. Imagina a lábia do cara que decidiu fazer. Né? Eu tenho que juntar um pessoal aqui para pegar uma pedra de sei lá quantos quilômetros de um lado e trazer até aqui e fazer um círculo. E não foram só aquelas pequenas, né? A gente acha que foi aquilo. Mas tem um círculo muito maior em volta, eu acho que são 2 círculos. Acho que são 2. De sei lá quantos. É igual os monumentos lá da Ilha de Páscoa, né, cara? Pô, eles são gigantes, velho. Gigantescos. Velho. Eles fizeram até um teste com uma réplica de como eles carregavam as estatuetas de um lado pro outro. Eu já vi um que eles faziam um grupo de um lado, outro do outro, e ficavam puxando a corda assim. Exato. Só pra ela ir se movimentando. Aí mas nesse tem um na frente ainda, puxando na frente. É maneiríssimo, muito cara. Doido, né, cara? Porque você imaginar que as pessoas, centenas de pessoas fazendo isso, sem tecnologia nenhuma, tudo na mão. Não, eu fico impressionado com essas pirâmides do Egito, né, cara? Cara. Porque, pô, foram muitas pessoas pra fazer aquilo lá, né, cara? A média lá, porra, gigantesca. Não lembro o número exato agora, mas é muita gente. E durante muitos anos, né, cara? Pra fazer aquilo lá. Tanto é que é uma obra tão difícil de se entender até hoje que muita gente fala que eram os antigos astronautas, como diria o cara do History Channel lá. Exato. Os aliens. Mas, cara, e pensar que eram homens livres, né? Nem eram escravos. Exato, Nem eram escravos fazendo a parada. Tipo, o escravo morreu, acabou. Não morreu, era um homem livre, tá ligado? Doido, né? É muito doido. Tem que ter uma coisa muito forte pra unir a galera desse. Porque, pô, o cara tá quase passando fome e ainda tem que construir uma porra de um negócio gigante pra alguém que não faz muito sentido. Muito doido. A força religiosa nas épocas era muito grande. Pô, principalmente a gente pega nas principais épocas, assim, que eu diria, que é o Egito, né, com a mitologia egípcia, os gregos e os romanos com a mitologia deles. Os romanos eram um pouco menos, mas os gregos, principalmente. É que a Roma se baseou mais na... Não, a Roma, ela meio que copiava as paradas, né, cara? Ela copiou a arquitetura grega, pegou os deuses da arquitetura grega, mudou o nome, botou o nome de acordo com os planetas. Exato, pegou tudo, alterou e vamos lá. Mas eu acho que a questão de Roma era mais... Claro, tinha a força de Deus, mas a política era muito forte, era muito diferente. A Grécia também tinha política, tanto é que eles foram os criadores da democracia, né? Claro. Mas a Roma ela é um pouco diferente nesse aspecto, né? A Thaís entrou aí, aloha! Aloha! Tamo junto. Qual a sua época preferida, assim, na história? Manda aí pra gente. A gente tá divagando sobre isso. A gente falou que ia ficar uns 10 minutos. Entramos no assunto e pô, já foi embora, né, mano? Já foi embora. Mas tá bom. Tá bom. Hoje fazendo a live mais cedo. Exato. E pra vocês, qual é o melhor horário? Manda aí pra gente. Qual vocês acham que é o melhor horário pra gente fazer a live no domingo? Eu escolho de vocês, não precisa ser 6 ou 7 não. Manda aí pra gente. Manda aí pra gente qual horário que vocês acham melhor. Depois a gente deve fazer uma enquete também pra deixar certinho. Exato. E... cara, tem muita coisa pra falar. A gente até se perde, porque história tem muita coisa, né, cara? Quando a gente fala, por exemplo, filme de época, já limita em algum nível, mas tipo, eu particularmente penso em 1900,
1800, sabe? É. A roupa, aquela coisa toda pomposa. É o mais próximo da gente, atualmente, né? Em questão até de roupa, vestuário mesmo. Mas é ainda assim muito diferente, né? Não, com certeza. A gente como na parte mais baixa da sociedade, os caras, as pessoas normais, que eu vou colocar, ainda assim era ainda muito parecido do que era até, sei lá, 40, 50 anos o que era muito atrás. diferente do que é hoje era a burguesia, né? A nobreza. Exato. A nobreza, principalmente. A nobreza tinha uma ideia muito louca, né? Quando a gente pega, por exemplo, na época assim, mais da Revolução Francesa, assim, nessa época, em que, por exemplo, as mulheres raspavam o cabelo aqui pra ficar aquele cabelo esquisito, assim, tá ligado? Aí a pele tinha que ser toda branca pra caraca. Puta. Era um bagulho muito doido. Né? E a gente pensando só em uma parte, por exemplo, como as pessoas se vestiam e tal, a gente tem que lembrar que da falta de estrutura pra tu lavar uma roupa, da falta de estrutura pra tu tomar banho tranquilamente. Exato, e a gente pega assim nessas épocas assim, né? Imagina, tu tava andando assim na rua, de repente só vem um balde de merda assim na sua cabeça. E acontecia isso, né, cara? O cara jogava tudo pela janela, mano. Tu não podia andar perto da janela das casas, senão tu era um alvo. Dá mole, senão um pombo gigante. E o pior de tudo é que os caras deviam fazer de sacanagem, né? Ele viu, pô, tem aquele otário ali passando ali embaixo, vou jogar na cabeça dele, mano. Caraca, certeza que tinha muita gente que fazia de sacanagem. Não, um vizinho que tu não gosta, tá Com ligado? certeza. Fala, isso daí dá pra... Isso aí dá pra mandar. Ai, cara, puta merda. Aí mim você mandou aí 18 horas 18 pra ela horas. melhor, então. Ó, já temos uma opinião boa aí. Corroborando um pouquinho o que a gente É. quer. Minha época favorita, o Thaís mandou aqui. Minha época favorita é a clássica, principalmente pela questão arquitetônica. E ela 19 horas. 19 horas. 19 horas, já temos aí uma Já outra temos opinião. um voto pra cada aí. Vamos ver até o final de semana como é que a gente consegue isso aí. Época clássica, traduz aí que eu sou Seria péssimo. mais Roma, Grécia. Pode crer. Seria mais a arquitetura clássica, assim, né? É, cara, a gente falando ainda de outras civilizações, mas também, porra, naquela época, pra construir o Coliseu, por exemplo. Coliseu, Aquele arco de... O famoso pão e circo, né, cara? circo. Putz, porque é a melhor ideia pra manter o poder, né? Pô, tu tem que entreter o povo e aí tu fica na boa, né? Deixa a galera... Morre! Morre. Aí botava os gladiadores. Inclusive, tem a representação muito boa nisso aí naquele filme, né, cara? O Gladiador. 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 Mostra bastante como Mostra é, né? bastante. Foi uma série muito boa também, Spartacus. Não assisti, cara. Spartacus é maneira, velho. Não assisti. Representa bastante isso. Inclusive é baseado em história real, né, Spartacus. Que ele era um escravo lá que combatia e depois ele criou uma revolução. Cara, a idealização da parada, né? Mas eu lembro do Gladiador, por exemplo, a primeira cena, né, da guerra. Cara, putz, era muito, muito maneiro o jeito que eles faziam guerra. Não, eles Era tinham estratégias de guerra assim, né? Porque, por exemplo, a gente pega os guerreiros romanos. Eles eram bons em coletivo, né, cara? Eles montavam aquelas defesas de escudo e tudo, aí eles construíam pontes em horas, assim. Mas se tu pega, por exemplo, um romano contra um, sei lá, guerreiro, não sei, um japonês, na época feudal do Japão lá, o japonês ganhava. Se tu pega contra um grego, o grego se bobear ganhar, ainda mais que fosse espartano, né? Agora, pô, no coletivo os romanos eram um dos melhores, né, cara? A estratégia deles passava passava para outro nível, mas fora as coisas, as engenhocas que eles faziam. Sim, Era muito doido. De um treinamento, porque na época a guerra é normal. Tipo, hoje em dia, pra nós, apesar de existir guerra no mundo assim, normalmente... Sim. Mas hoje a guerra ela tá muito mais pelo poder de fogo, né, cara?
Mas é aquela coisa, a gente não tá mais acostumado com guerra de verdade. Não. Nós estamos vivendo o momento mais pacífico do mundo, pra falar a verdade, né? Tem locais que tem guerra mais sinistra, né? Por exemplo, que tá rolando agora entre Israel e Palestina, né? O bombardeio lá que eu vi. Aí é uma parada mais complicada. E aí que tu vê que a guerra atualmente é baseada no poder de fogo, né, cara? Tu não manda homens lá pra guerra, apesar de às vezes ter. Mas no geral é míssil, bomba. Exato. Antigamente, eu pelo menos vejo dessa forma. Se ganha guerra com homens. Ponto. Hoje em dia nem necessariamente. Não necessariamente. Você ganha guerra com tecnologia. Exato. Não adianta pode mandar 1000 homens e uma bomba resolve. Exato. E em questão de maquinário de guerra, o homem é bom, né, cara? Fazer, né, cara? Tu pega cada coisa aí sinistra que eles criaram. Fósforo branco, por exemplo. Fósforo branco é sinistro. Eu não lembro direito. É aquele que tu lança, ele solta faísca assim no ar, depois queima sim. a porra toda. Aí Ele queima a pessoa até morrer, velho. Essa é maneira. Não apaga aquela porra, mano. Essa é maneira. Só apaga quando o fogo termina mesmo. Acaba o fósforo branco. Aí o próprio acabou. lança-chamas antigamente era uma arma sinistra, cara. Exato. Imagina, no meio da guerra tirou tempo pra tu lá, de repente vem um maluco soltando fogo. Puta, acho que a primeira vez que colocaram isso aí foi a Primeira Guerra Mundial, cara. Foi. A Primeira Guerra Mundial que teve. E eu lembro da Primeira Guerra que teve várias armas que foram proibidas, né? Por exemplo, arma biológica, né? Sim. Eu não lembro o nome da parada. Eu sei que tu jogava... Uma vez eles até erraram, jogaram uma fumaça pra cima de um cara, só que o vento jogou tudo de volta. Eles se fuderam, né? Toda guerra, a parte da Primeira Guerra, basicamente, né? Sempre teve armas que foram proibidas, né, velho? A gente pega do Vietnã lá, não lembro o nome agora, cara. Mas aquela lá, porra, que era um veneno que eles jogavam, né, cara? Aquilo lá causa efeito até hoje. Criança nascendo sem os olhos, a cara lisa mesmo, bagulho doido. Aí tu pensa, porra, o ser humano ele tem o poder pra fazer muita coisa, mas ele prefere destruir o planeta. Exato. Não, porra. Cara, os caras criaram uma bomba de hidrogênio, né, mano? Porra. Cara, não tem jeito. A Mincy mandou aqui, vocês curtem séries de época? Cara, séries de época, sim, eu até curto. Tem algumas aí, né, cara? Você tem os Spartacus, tem os Vikings, né? Vikings, cara, eu já até falei isso numa live, né? Aquela primeira cena do trailer do Vikings pra mim é muito doido, porque eles estão na praia fazendo uma fronteira assim, tem um monte de gente vindo de encontro diretamente aos escudos. Eu não por que não dá volta, tá ligado? Mas eu tô pra assistir a série Vikings, parece interessante. Eu tinha até começado um tempo atrás, mas a gente fica enrolado na vida, né? Assistir série demanda tempo. Exato. Mas eu acho muito interessante. Série de época. Cara, eu gosto de série assim que se passa nessa época, assim, Vikings, época medieval. Até mais do que série futurista, né, cara? Série futurista tem algumas que são boas, mas, pô, no geral eu gosto mais de coisa de época, assim. Muito porque tu analisa as coisas que estão passando ali, como é que eles se vestiam, como é que era a vida diária deles. Porque todo mundo lembra das guerras, dos momentos grandiosos e tal, mas o dia a dia, tipo... em série a gente costuma ver isso. Exato, pra série eu prefiro assim, é óbvio que eu gosto de coisa futurista, né, pô, tem filmes que são futuristas que são bons e tudo, mas no geral eu curto bastante a parte histórica. A parte histórica é mais interessante, por isso que sempre tem um... porque a parte futurista ela é baseada em previsões, né, cara? Exato. Não é algo certo, até que tem várias versões de coisas futuristas aí. Agora histórico é histórico. Ninguém sabe como é que vai ser daqui a 2 anos. Ninguém não tem prévia nenhuma. Tudo pode mudar para um lado e pro outro. Mas a história é história. Exato. Óbvio que a história ela é contada pelos vencedores, né, cara? A gente não consegue saber exatamente como aconteceram as coisas lá, porque quem conta é quem venceu. Exatamente. Mas ainda assim é algo mais certo. Com certeza. A Thaís mandou aqui. Vikings é maravilhosa. Aí. Vale super a pena assistir mais de 3 Caraca. vezes. Caraca! Mais de 3 vezes. Então vamos começar a assistir, né? Uma bela indicação dessa. Mas, cara, pensando na história, a história dos Vikings, por exemplo, é muita coisa que eles fizeram, né? Chegaram a muitos lugares. Chegaram, pô.
A gente vê, porra... Inclusive existem teorias aí que eles foram os primeiros a chegar na América, na verdade. Exatamente, exatamente. Como é que os putos chegaram aqui? Sei lá, mano, eles conseguiram chegar, mas eles não entenderam bem o estilo daqui, o clima. Eles foram meio que afetados por isso aí, eles falaram, vou embora. E fora que eles eram, tipo, vou entrar nessa vila, saquear, estuprar, matar, não vou deixar nada aqui, vou passar pra frente. Vai ficar meus descendentes no máximo aí, mano. Vou pra próxima. Eles não dominavam o lugar. Não, eles eram mais de saques, né, cara? Eles passam, pô, pode ter passado na América, porra. Pelo menos até o lugar que ele chegar pode não ter nada interessante. Exato, não devia ter nada sem falar que sabe, eu vou embora, mano. Mas... Porra, épocas, né? Agora a gente tá falando quase de guerra já. Vamos fazer uma live de guerras. Guerras. Como a gente falou, estamos pincelando aí, mas a nossa ideia é pegar cada teminha desse aqui. Sim, é porque a gente gosta de fazer os temas mais gerais para dar aquela pincelada inicial. Depois a gente vai indo para algo mais objetivo, né, cara? Exatamente. E a gente vai ter que estudar. Vai ser interessante aqui a gente bater um papo sobre essas coisas. Entrou mais alguém aí, eu não consegui ver aqui, não marcou aqui, mas valeu, tamo junto. Manda aí qual é a sua época preferida. Isso aí, manda aí pra gente. Agora, tem muita coisa pra falar. É até difícil escolher. É difícil, porque, pô, quantas épocas nós tivemos na história, né, cara? Com certeza. Muita coisa. E qual a sua preferida, né? A Grécia? Eu acho que seria a Grécia, cara. Às vezes eu fico imaginando antes de... Na época de Jesus, né? Aquele meio ali, Israel, essas coisas, porque como eu fui criado na igreja, né? Aí a gente fica vê muitas imagens. Mas de fato a gente não sabe como. A gente vê mais em filmes, ou por exemplo a própria Paixão de Cristo, o filme. E novamente, a moda e a arquitetura se adaptando ao ambiente. Ou as pessoas se adaptando ao ambiente, né? E eu não conseguiria ficar vestido o tempo todo. É verdade. Com a areia do local lá. Né, cara? Pô, inclusive, cara, a parte interessante que eu fui ver, né, cara? Cara, a calcinha, por exemplo, das mulheres, demorou muito pra ser inventada, cara. Isso aí foi só lá pra 1900, por aí, cara. Antes não tinha direito, cara. Caraca, que doido a gente pensar. Coisas básicas de hoje em dia a gente não pensa como é que Eu vi um treco desse esses dias e falei, caraca, cara, que doideira, né, cara? Doideira. Naturalmente a cueca também, né? Não, a cueca já tinha mais tempo. Sério? Já. Caraca, por quê? Não sei, cara. É coisa cultural, né, cara? Cultural, ou como as pessoas costumam chamar, o machismo estrutural, né? Não, naquela época era muito mais forte. Exato. Mincy mandou aqui. Vocês perguntaram qual a nossa preferida, mas qual vocês não gostam tanto? Não gosto tanto, cara. Qual que eu não gosto? Porra, é difícil, hein? Putz, não gostar assim de... Porra, depende. Tipo, se for não gostar, não queria viver jamais essa época, então nenhuma. Eu tô na melhor. Talvez uns 30 anos mais cedo, ou uns 20 anos mais cedo. Anos 80, talvez. Se eu vivesse, tipo, uns 15 anos pra frente, uns anos 80. Mas, pô, a que eu não gosto, mano, não sei, velho. Não tem uma época assim que eu não goste. Talvez, pô, a época que eu acho mais chata assim de estudar, coisa do tipo, sei lá, história antiga, né, cara? Lá da época do Neolítico, Paleolítico. Pegar lá naquela época, porque é um treco tão básico quando tu estuda aquilo lá, né, cara? Tu vai indo aquilo ali até chegar a época da escrita, aí passou de era. Aí saiu como é que eles chamavam? A era da pedra lascada. Depois vem a época da pedra polida. Porra. É muito doido, porque antes disso, foda-se também. A gente não era o que a gente a partir... se tornou, né, a partir da escrita. Então, realmente, antes da escrita, eu acho que é a época assim que eu acho mais, tipo, beleza, é maneiro. Porra, é maneiro, mas eu prefiro estudar as outras épocas. Tem mais coisa pra gente ver, tá ligado? Exato. É interessante. Porque isso aí é tão antigo, cara, tão antigo que a gente nem sabe exatamente dessas coisas ao certo. Eita, perdão, galera. Esqueci de desativar.
É uma larga post. A gente nem sabe direito sobre essa época, né, cara? Mas é interessante a gente ver... Eu não sei se tu já viu um jogo chamado Ancestors. Sim. Aquele jogo é bem interessante, né, cara? Muito, Porque no jogo, para situar vocês, ele pega da época dos hominídeos lá, quando a gente era mais primitivo, a época dos macacos, né? Aí ele vai passando de época, assim, evoluindo os Homo sapiens lá daquela época. Ele chega até a época um pouco antes de descobrir o fogo, se eu não me engano. Mas a visão do jogo é o seguinte, você é um dos primatas da época e aí tem que sobreviver. Aí você tem que sobreviver e você tem que ir descobrindo. Tu vai descobrindo literalmente. Você, sei lá, pega uma pedra, bate com outra e você descobre que tem como lascar a pedra. Tipo, você basicamente tem que descobrir tudo. É como se fosse um bebê e você tá ali aprendendo tudo pela primeira vez na vida. Exato, e descobrindo que tal planta é boa pra você quando você tá com dor de barriga. Aí tem outra que tu pode comer, tem outra que tu usa em ferimentos quando você se machuca. Exatamente. Chegar perto do rio é perigoso porque tem um jacaré. Exato, A copa das árvores é seguro por causa das onças. É bem interessante. Muito interessante, cara. Bem interessante, mas é aquela coisa, eu acho que a mídia do videogame nos proporciona entrar naquela época. Não, com certeza. Porque a gente só falando assim, porque, por exemplo, a gente vê algo em um filme assim, interessante de ver e tudo, mas, cara, é totalmente diferente você experienciar aquilo num jogo, cara. Porque a mídia de videogame, ela te proporciona o seguinte, você, por exemplo, eu sou lá o macaquinho, eu tô chegando perto do rio porque eu tô com sede, você vai tomar um susto com o jacaré e vai aprender, dessa... Então ela te dá uma imersão muito grande. Dá uma imersão muito grande. E fora que no jogo tu tem que se basear em várias características, né, cara? Tem coisa que tu só descobre escutando. Tem coisa que tu só descobre olhando. Tem outras coisas que só descobre pelo olfato. Exato. Eu acho que dessa época o que mais chega a nos mostrar algo interessante é esse tipo de jogo. Exato. Não, e é interessante também que tu vai vendo a questão da evolução no jogo, né, cara? Porque, por exemplo... É óbvio que tu não vai passar as suas experiências para a próxima geração, você não tem como, né? Não acontece assim na biologia, né? Mas é interessante que alguns traços vão passando de geração em geração. E aí, por exemplo, você aprendeu lá atrás com um macaco que você podia utilizar, passar um objeto de uma mão para outra. Aí na outra geração tu tem que descobrir isso de novo com o próximo macaco. Mas aí é aquela coisa, evolução, né? Os fortes sobrevivem. Sim. Então as coisas vão se adaptando e conforme o desenvolvimento do cérebro, você consegue passar ensinamentos. Sim, Você consegue, sabe, o teu pai vai te ensinar que não pode chegar em tal lugar, ou que bater a pedra, você sai, lasca a pedra, tá? Então, o desenvolvimento é interessante do cérebro. É maneiríssimo. É maneiríssimo. Se não quiser jogar, que é meio parado, assista pelo menos. O nome é Ancestors. Isso, The Mankind... O quê? Não lembro. History? Eu acho que é alguma coisa assim. A Mincy mandou aqui. Foi o começo que começaram... Peraí. Foi o começo que começaram a nos escravizar com o uso de calcinha. Tô pensando Bom, não sei. No musicalzinho, não sei como é que é. Não tem como saber. Guerra do Fogo. Eu já ouvi falar. Não, acho que ela não passou, não. Esse filme eu acho que ela não tinha passado, não. Guerra do Fogo. Guerra do Fogo, início da humanidade. Eu lembro que ela tinha passado que o nome era Apocalipse, alguma coisa assim. Não lembro, mas era um que se passava nas tribos astecas, assim. Apocalipto, esse mesmo. É bem interessante também. Isso é maneiro, é pesadíssimo, mas é maneiro. Mas aí mostra lá essa época das tribos astecas. Pode crer. É bem interessante. Bem interessante. Eu recomendo, cara, Apocalipto. Aquele filme é maneiro. E, a gente voltou muito nas épocas. Voltamos. Porque o mais legal de estudar pra mim, cara, não depende, porque eu acho que tudo depende do jeito que a história é contada. Eu tinha um professor de história que ele contava de um jeito que eu, me sentia na guerra, cara. Quando eu via, eu tava na aula viajando no que... Porque ele tava explicando tão bem como era o sentimento da guerra, como era aquela coisa da Primeira Guerra, né?
Não, eu acho que na história, assim, cara, o importante numa aula de história é a pessoa conseguir te botar naquele ambiente, tá ligado? Exato. E isso é pouca gente que consegue fazer, né, cara? Tem cara que só pega lá o livro e lê o que tá no livro ali. É. E aí que muita gente não gosta de história, acha maçante, acha chato e tudo. O modelo de ensino não é legal, né? Ele não te incentiva a nada. Porque você pegar e ver uma pintura antiga e tal... Ah, tá, beleza. Eu sou uma criança, eu não quero ver essa merda. Se você mostrar de outras formas, com um filme interessante, alguma informação a mais, ajuda também a abrir o interesse. Exato. É uma coisa que eu vejo muito professor fazendo atualmente, é, por exemplo, vai dar aula de Revolução Francesa, por exemplo. O cara, eu já tinha um professor que botou lá na aula o Assassin's Creed Unity, né? Que se passa na Revolução Francesa, então, tipo, aí que tu vê que a entrada de jogos também ajuda nisso, cara. Exato. Porque a questão do jogo, o jogo é bem feito porque as pessoas estudam a arquitetura do lugar, como as pessoas viviam. Exato. E bota aquilo visualmente pra você. Sim, aí você consegue se mover pelo local, consegue ver a arquitetura ali na sua frente, maneira mesmo, da época, então é muito interessante, né? Muito interessante. O último aí que lançou, né, cara, foi o da arquitetura viking, né, cara, que é o Valhalla. Valhalla. É bem interessante também. O anterior foi muito maneiro pra mim, que foi o Odyssey, né, cara? Odyssey, na Grécia. Aquele eu achava maneiro demais, velho. Ver as construções gregas lá. É muito interessante eu volto a falar, você visualizar como as pessoas viviam. Sim, Porque visualizar um conto de história ou outro, tal rei fez tal coisa. Mas ele era rei, pô. Ele não era o cara que sai pra trabalhar todo dia e volta tarde, esse tipo de coisa. Ele, fazia o que ele queria, né? Exato. E eu acho que é essa parte que me atrai na história, nas épocas. Sim, imaginar como se vivia. E pensando em época, nas mesmas épocas, a gente vive vários ambientes diferentes, por exemplo. Nossa, a gente mesmo agora, porra. Porque estamos meio que na cidade, né? Sim, Então, pra quem mora no campo, a vida é completamente diferente. A vida é completamente diferente. E, cara, essa parte é bem interessante, que a gente começou a viver mais na cidade depois da Revolução Industrial, né, cara? Que as cidades começaram a crescer muito, deixando de ser vilas para se tornar metrópoles mesmo, né? E aí começou a encher pra caraca e a gente vê essa crescente até hoje, né, cara? E agora, a maior parte da população vive nas cidades. Isso é. E isso começou muito cedo, né? Porque, por exemplo, quando a gente parou deixou de ser nômade, né? As pessoas começaram a criar civilizações de forma diferente, né? Sim, porque baseado naquilo que aquela sociedade necessitava, né, cara? Exato. E com isso vem as criações de deuses. E deuses sempre alteram tudo. Sim, porque, cara, vê quantas mitologias que a gente tem aí, né, cara? Os deuses pagãos, né, cara? Então nós temos vários. Temos, a egípcia, a grega, a nórdica. A nórdica eu acho muito interessante, a mitologia nórdica. Temos a mitologia japonesa, mas tem muita chinesa. Coisa. A gente pega o Smite, por exemplo. Smite é um excelente jogo pra gente conhecer mitologia. Porque... Não é. Não é pra conhecer os deuses, né, cara? Agora, o que ele fazia exatamente a gente não vai conhecer. Mas é interessante, por exemplo, a gente pensar no que Deus representa, né? Naquela época se criavam os deuses falhos, né? Na verdade eles tinham fraquezas, eles eram mais humanos, assim, por assim dizer, né, cara? A gente pega, por exemplo, a mitologia grega, Zeus só fazia... O Zeus era um maluco muito doido, né, cara? Era o galudão. Era o galudão, pegava tudo. Agora, nós outros também, o Odin também não passou... Loki, Loki, né? Tem a história lá que ele se transformou numa égua e o cavalo veio e nasceu uma cobra, irmão. Exato, era o tipo de coisa. Eu acho que a história era o seguinte, os deuses estavam construindo um muro lá de algum lugar, não era a terra deles exatamente. Aí pra construir a parada tinha um cavalo gigante. Aí Loki apostaram que o cavalo ia terminar a obra em tal quantidade de tempo.
Aí o Loki foi lá e distraiu o cavalo, só de zoeira, tá ligado? Acabou. Distração diferenciada essa, né? Aí levou uma ferrada lá, nasceu uma cobra. Muito doido, né? Muito doido. Um bagulho muito doido. As épocas eram interessantes por causa dos deuses. Não, sem dúvida, irmão. Muda tudo. Não, muda tudo. E tá aí uma boa live pra gente fazer, live de deuses. É mitologia, né, cara? Mitologia. Fala aí pra gente se vocês querem um papo de mitologia. Papo de mitologia. Nós vamos fazer uma enquete daqui a pouquinho, logo depois da live. Mas eu quero ver. Vamos colocar isso aí de opção. Papo exato. de mitologia. Aí a gente vai estudar bastante. A gente vai ter que estudar pra trazer pra vocês aí. E vocês gostam de mitologia, assim? Manda aí pra gente. O que te atrai na parada? Qual mitologia te atrai? Qual mitologia vocês mais gostam? O que mais dizer? Falar o pessoal que entrou aí, né, cara? Pessoal que entrou aí, Isabela Araújo e Ilustração. Valeu, tamo junto, Valeu, gente. tamo junto. Manda aí pra gente, qual é a época que vocês preferem? Isso aí. Qual a época que vocês preferem? Qual a época que seria mais interessante, se não a nossa época, a mais interessante de viver? E que antes de 1900, qual seria mais interessante de viver? Exato. Cara, mas apesar disso, eu acho que a época não interessante de viver, mas interessante de assistir é a época do Velho Oeste, né, cara? Putz, Velho Oeste. Velho Oeste. Tu tá puto com o cara, tu fala assim, porra, vamos lá pra fora, irmão. Aí começa um duelo ali, mano. Aí um cara morre, vai lá, o coveiro já pega, já bota no caixão que tá ali do lado, que já deixamos preparado. Caixão a toca industrial, Exato, mano. é uma doideira, né, cara? Porra, devia ser muito doido na época do Velho Oeste também, porque a gente tá andando lá, tu é mordido por uma cobra ali, mano. Tu tá fudido, irmão. Tu tá no meio do nada ali, cara. Naquela época tu não sabia como curar essas porra. Existiam seus métodos muito loucos. Métodos muito loucos, né? Mas de cura mesmo, tu às vezes não tinha. Não tinha vacina, tá ligado? Não tinha porra nenhuma. Então é um bagulho muito doido, né? É engraçado a época, porque dessa época, por exemplo, uma coisa que os Estados Unidos trouxe desde a sua construção é você saber ter uma noção espacial melhor, né? No Velho Oeste, naquela época, não necessariamente no Oeste, mas sim, naquela época você precisava saber onde era o norte, mesmo de noite. Não, exatamente. Você estava ligado o tempo todo, tinha quase uma bússola biológica. Tá? Tu olha para um lado pro outro, não precisa nem olhar direito para cima, tu sabe para onde está o norte. Você sabe como se portar diante de um bicho. Hoje a gente não sabe como se portar. Hoje a gente não sabe. Não sabe o que fazer. A gente não tem essa necessidade, né, cara? Exatamente. Saber, exatamente. Mas naquela época tu tinha que saber. Tu sabia que, porra, não pode ser ali porque ali tem urso, mano. E fora a sobrevivência, né? As pessoas ainda sobreviviam muito. Mas a sobrevivência de encontro a outras pessoas, né? Sim, Porque, por exemplo, lá todo mundo armado. Exato. Um pode ficar... aquele negócio, tu via alguém passando pro teu lado, tu já ficava assim, meio assim, porra, e aí? O que vai dar? As pessoas eram mais fechadas, era tudo mais difícil, porque sobrevivência. Exato. Hoje em dia, porra, principalmente no nosso país, todo mundo desarmado, você não tem uma preocupação grande de qualquer um que você olhar pode ser um inimigo potencial. Hoje em dia tu caça um bandido pra ver, opa, geralmente é bandido, né? Mas... naquela época não, podia ser qualquer um, tu tá andando assim, tá passando um padre do teu lado, tá merda, hein? Desavenças eram resolvidas muito... na bala, mano. Na bala. Era resolvido na bala. E as pessoas se acostumavam com a morte, né? A morte sempre foi presente. Tanto é que várias coisas... Mas eu acho que hoje em dia também é acostumado com a morte, porque a gente vê tanta morte, né, cara? Pela questão da informação, né, cara? A gente tem tanta informação sobre tanta tragédia todos os dias, porque infelizmente a tragédia é o que atrai, né, cara? Aí, porra, cada vez mais as pessoas estão encarando a morte como algo natural, né, mano? Tipo, é algo natural, mas tratando a morte de forma violenta por guerras e tudo como algo, aconteceu. Ainda mais guerras, vamos colocar guerras civis, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro e o tráfico. Teve a treta aí do Jacarezinho.
Teve aí recentemente, porra. Mas é aquela coisa, o que eu posso fazer? Se eu vou ficar maluco com essa notícia, cara, eu tenho que viver, né? Exato, Mas é mais uma notícia no meu dia. Exatamente. Mas eu acho que ficou muito banal a gente saber da morte. Não a gente ver. Claro, pra nós, por exemplo, moramos no... Mas a gente vê também, cara. Eu, particularmente, se eu não tenho ligação nenhuma com a pessoa... Por exemplo, eu já vi casos... Lembra daquele caso que teve o cara que se jogou do prédio ali no centro, o edifício Santo Antônio? Caraca, não lembro não. Isso tem muito tempo, né? Já tem, acho que uns 3 anos aí, mano. Ih, eu achei que fosse mais. Não, acho que tem uns 3 anos aí. Pô, eu passei do lado que o cara tava estirado lá no chão, mano. Tipo, eu falei assim, é triste, mas eu vou fazer o quê, mano? Cara, as pessoas, há pessoas que, meu Deus, eu não posso mais ver isso. Tem gente que fica abalada mesmo. Eu, particularmente comigo, isso não acontece não, cara. Não tem o que fazer, cara. Fazer o quê? A não ser coisa do tipo, um bandido mata alguém, tipo, porra, eu vou querer no mínimo que o bandido seja preso, que alguma coisa aconteça. Isso aí a gente espera que aconteça, claro. Mas eu não vou ficar tão sentido assim pela morte do cara que eu nem conhecia. Exato. Eu acho, às vezes, até, porra, uma hipocrisia da galera. Cara, meu Deus, que não sei o que ele tinha... Ok, eu entendo que você tá preocupado com a morte no Brasil, mas, pô, ficar chorando a morte de alguém que você não conhece, não sei. Mas isso é política, eu acho que isso aí só muda. Né? Isso aí só muda quando é um caso de alguém famoso. Bem famoso, assim, porque, por exemplo, sei lá, igual o caso do cara que morreu recentemente. Um comediante que morreu. Eu esqueci o nome dele. Mas que ele fazia Minha Mãe é uma Peça e tudo. Porra, como o cara era famoso, entretia a galera e tudo, eu entendo as pessoas ficarem sentidas pela morte as pessoas gostam da... Exato, porque a pessoa cria uma ligação com o cara. Exato. Então eu entendo perfeitamente. Agora um cara ali que tu nunca viu na vida, não sabe nem de onde é que é ao certo, velho, aí... E mesmo assim, isso é normal, mas nas épocas isso muda muito, né? Muda muito, né? Muda muito, mas não é normal a gente ver gente passando, por exemplo, uma carroça passando com alguns corpos. Exato, a gente acha que isso é normal hoje em dia até, mas devia ser mais doido ainda na época do Velho Oeste, por exemplo, né, cara? Rolou um duelo ali, alguém morreu, todo mundo olhando assim, o cara morreu, todo mundo volta pra dentro do prédio ali e vai fazer o que tu vai fazendo antes. E principalmente por falta de informação também, porque se você não tinha um telefone, qualquer pessoa que passou com alguns mortos, meu Deus, deixa eu ver quem é. Pode ser meu primo que foi na cidade ontem, sei lá. Putz. Caraca, vai que ele irritou alguém lá no salão, né? Pô, é muito doido, cara. É doido. A gente vive numa época muito fácil, né, velho? Numa época muito mais fácil. O mundo tá muito em paz. A gente reclama muito, mas, porra, hoje em dia, né? Pô, a gente vê... A expectativa de vida agora do brasileiro é de 75 anos, cara. Tende a aumentar, tá ligado? Porque agora a gente tá numa pandemia e tudo, então isso muda, mas se a gente não tivesse na pandemia, por exemplo, isso aumentaria com certeza. Naquela época a expectativa de vida era 35 anos, 40 no máximo. Com sorte. Exato. Você pode não morrer por uma arma, mas você pode morrer por uma doença. Exato. Dei uma falta de sorte que naquele rio tinha um peixe venenoso. Exato, o cara foi beber água, ali tinha uma coisa esquisita na água e morreu. Hoje em dia você corre pro hospital e vai. Exato. A gente tá vivendo a melhor época. Vivendo a melhor época, não tem jeito. Não tem jeito. Então, pra se viver a melhor época, não tem jeito. Bom, eu acho que é isso, né, por hoje. Eu acho que né, cara? Deu pra bater um papo interessante. Deu pra bater. A gente já tá viajando já há um tempão aqui falando de como é a vida, né? Mas galera, vamos botar daqui a pouquinho a enquete pra vocês com um papo de mitologia, né? Papo de mitologia e tem mais outros dois que a gente vai botar lá. Exato, então votem aí daqui a pouquinho e esse vídeo vai estar no IGTV. No IGTV vai estar aí, quem perdeu a live ou quer compartilhar com alguém e tudo, vai estar lá no IGTV, é só mandar para as outras pessoas aí que vocês quiserem. Exato, então vamos encerrar por aqui, galera. Muito obrigado aí a todos que participaram. Exatamente. Tamo junto.
domingo que vem tem mais. E vamos ver o horário também, vamos ver com vocês o horário. Vamos fazer 2 enquetes aí, uma do tema e outra com o horário para vocês escolherem qual que vocês acham melhor. Exatamente. Então, galera, muito obrigado aí. Aí. Valeu pela participação. Mais um domingo. Tamo junto. Valeu.